Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Essa história aí do Evangelho, o pessoal que está acompanhando pela internet, é o canal do YouTube, né? Transmutação Renato. Esse Evangelho vai para lá. Acho que hoje ou amanhã ele já vai estar no ar, que a gente vai comentando aqui hoje, né? E o Evangelho, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Era um trechinho do capítulo 10 de Mateus. E depois vem o comentário dos Espíritos no item 7, com essa questão da mediunidade gratuita. E eu gostei quando ele fala aqui que eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Sobre mediunidade paga, e aqui a gente começou mediunidade gratuita, mediunidade paga, e ele vem dizer que a mediunidade está por todo lugar. Eu gosto muito da frase, que é um dos preceitos, dos 7 preceitos para explicar o universo, que dizem os egípcios antigos, né, que o próprio Hermes Trismegisto, né, 3 vezes sábio, escreveu explicando todo o funcionamento do universo com 7 princípios, né, são as 7 leis herméticas. Então é muito exato, a pessoa é hermética. E ele diz que a voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento, da pessoa que está aberta para aquilo. E quando ele vem com essa questão das mensagens, ele vem falando de interpretação, ele vem falando dessa questão da mediunidade. E eu lembrei também do filme do Ghost. Acho que todo mundo assistiu, né? Ghost, do outro lado da vida. Aquele que eu sempre que assisto, eu choro quando ele levanta a moeda. Lembra essa parte? Eu sei por quê. Chega ali, eu choro. É aquela parte e a parte que ele vai embora. Entende, né? Que ele dá assim naquela luz, né? Que ele vai embora mesmo. Eu choro. Eu choro sempre. Eu até tenho uma parte, só no celular eu guardei só aquele pedaço. Às vezes eu assisto. Só aquela parte, aquelas 2 partes. Acredito? Não sei. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Whoopi Goldberg, que ela interpretava a médium, ela era uma médium que ela cobrava, não era assim? Ela era uma médium que cobrava. Só que era tudo mentira, ela se fazia que se comunicava com os espíritos e não se comunicava. Ela vendia mensagens. E tinha alguns clientes, mas não era aquela casa cheia, né? E quando o Sam, que é o personagem principal do Ghost, ele aparece para ela, ele vai andando desesperado, né? E a pessoa que ele sente sintonia de conversar é com ela, e ela vê e se assusta, porque aquela história, né? Muito cuidado com o que você procura. Muito cuidado com o que você quer. Porque você pode conseguir, né? Então ela procurou, e quem procura acha, né? Ela achou. Nem era no SBT, mas achou. E aí quando ela achou, parece que abriram os canais dela, que era espírito, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não era assim, ela estava louca já, que não aguentava mais de ter comunicações sérias para fazer. E a raiva dela é porque era muito serviço e pouco dinheiro, porque, né, os espíritos querem falar espírito liso, né? Espírito não tem dinheiro para pagar. E como é que ela ia andar atrás das pessoas? Olha, a pessoa diz, você tem que chamar minha mãe. Aí quer dizer, aquilo que você oferece, o povo não quer pagar, né? Assim, né? O pessoal tem que chegar atrás querendo pagar. Então, era só espírito perturbando ela para ela falar. Ela interessada em ganhar dinheiro e os espíritos não tinham dinheiro para dar, ficava a perturbação, ela dizia que não conseguia mais dormir, que estava ficando louca de verdade, não era assim, né? Porque ela queria aquela vazão de cliente, né? Mas cliente encarnado que trouxesse dinheiro, papel bordado, né? E só chegava o espírito desencarnado mandando ela se comunicar, insistindo para ela ligar para não sei quem, e ela ficou assim altamente perturbada, né? Então, é a primeira coisa que eu vejo. Quem tem mediunidade
A corrente mais aceita que eu vejo, né, dos pensadores espíritas, vai falar que todo mundo é médium. Algum tipo de mediunidade todo mundo tem. Ou seja, se for para mediunidade, os ouvidos do entendimento estão abertos para a voz da sabedoria, que pode ser uma voz de uma sabedoria de um espírito. Ou seja, qualquer um é um médium, qualquer um é um intérprete. Agora, como é que esse canal nosso está para receber e para interpretar? São outros 500. Então, a primeira mensagem aí é para o médium, né? Por que ele tem essa mediunidade? Primeiro, todo mundo tem. Fala aqui no final do Evangelho, a mediunidade está dispersa por aí. Quanto mais você usa, tende a ficar melhor. Você desenvolve mais. O Chico Xavier dizem que ele desenvolveu mediunidades de vários tipos. Dizem que era um dos médiuns mais completos. De materialização, de falar em línguas, de escrever o inverso, de vidência, de psicografia, psicofonia. Né? Quer dizer, quanto mais ele usava, mais ele tinha. Porque quando ele começou, ele era uma criança que via a mãe. E aquilo ali parece que fica um stand-by. E depois que ele tem o problema com a irmã, que ele vai para o centro espírita. Provavelmente era o Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, ele começa a desenvolver as habilidades mediúnicas. Então, todo mundo tem, nem todo mundo quer desenvolver. E tem gente que desenvolve, mas não quer aprender a controlar. É outro ponto, porque é o controlar por se controlar enquanto um médium. É outra linha para a gente enxergar. E o terceiro ponto é, depois de controlar a mediunidade, depois de ser um médium, é controlar o ego. Que é o caso da personagem do Ghost. Porque ali era dar de graça o que você recebeu de graça. Mediunidade é uma coisa que nós recebemos de graça. Pelos caminhos da vida dela, na programação da vida dela, que ela escolheu trilhar, ela começa a desenvolver. Só que aí, ela estava desenvolvendo, aí chegou a fase em que ela não sabia mais controlar. E ela não queria parar para controlar. Na verdade, ela nem queria comunicar. Ela queria era que o ego, que a pessoa dela crescesse materialmente para que ela pudesse ganhar mais dinheiro. Então essa é uma primeira questão. E ela quase que fica louca, porque o foco dela estava errado, o foco dela estava no dinheiro. Porque além dessa coisa de dar de graça o que recebeu de graça, tem o faz certo que dá certo e faz errado que dá errado. Ela começou a fazer errado, começou a dar errado, começou a desenvolver errado. Então, você começa a ver que as leis, elas são complementares. O próprio Hermes Trismegisto, outra das leis que ele falava era o princípio da correspondência. Que é isso, né? Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. O que acontece aqui é como o que acontece lá. Foi assim que quando Pilatos perguntou para Jesus e disse que perguntava as coisas a Jesus, inquirindo Jesus, e Jesus não respondia. Jesus ficava calado. Aí Pilatos disse assim: você sabe quem eu sou e o poder que eu tenho? Que foi que Jesus respondeu: tudo que está embaixo só está embaixo, porque meu Pai que está em cima permitiu. O que é isso? Para os egípcios antigos, muito anteriores a Jesus, ali é o princípio hermético da correspondência. O que está embaixo corresponde ao que está em cima. E aqui a correspondência vertical e a horizontal, né? Faz certo nessa vida, que dá certo. Faz errado, que dá errado. Então a mediunidade, ela tem que passar assim. Primeiro, eu sou médium? Você é médium? Sim.
Qual é o nível de desenvolvimento mediúnico? Aí vai variar. Na hora que eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, dentro da correspondência, eu tenho que entender também que o Chico disse: meu filho, o telefone não toca daqui para lá, ele só toca de lá para cá. Ou seja, não adianta o seu ego querer a mensagem que você quer. Porque quando você não está com os ouvidos abertos, os ouvidos do entendimento, para receber a sabedoria, você só vai alimentar mais o seu ego. Então, não importa se o médium é desenvolvido e bem desenvolvido, e é puro, se o teu ouvido, se o teu ego não está devidamente preparado para ouvir. E como é que eu me preparo para ouvir? É deixando que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade. Não é isso, Pai Nosso? Pai, que seja feita a vossa vontade antes da minha. E a correspondência, assim na terra como no céu. Olha a correspondência do Hermes Trismegisto. Então não adianta eu vou dizer assim, olha, uma pessoa mentiu na comunicação. Mas assim, não importa se ela mentiu, animou, ou se ela falou a verdade. Quando o ouvido da pessoa está tão focado no próprio ego, ele vai escutar errado. O Salmo diz, né? Gema, gema, gema. Qual é a cor da clara do ovo? A pessoa diz amarela, porque ela pensa que é gema. Então a pessoa dá não. Era um não. A pessoa falou 1000 palavras, mas tinha um não pelo meio. Às vezes começou a dizer assim, hoje é domingo, aí a pessoa diz não, mas eu queria falar. Ele falou não. Às vezes a pessoa chega lá e queria terminar um relacionamento. Sim, né? Não está gostando do relacionamento, aí diz assim, mas eu não tenho coragem, eu vou ver se eu recebo uma comunicação dos espíritos para dizer que eu termine. Mas na verdade eu não quero, eu queria, sabe, aquela força espiritual, né? Aí a pessoa começou, que dia é hoje? A pessoa diz, é domingo? Aí diz, não. Mas olha, aquele relacionamento. Aí diz, ele disse foi que não era para me terminar meu relacionamento. Eu só consigo me lembrar daquele não. Eu não era, você não queria deixar. Né? A pessoa quando não quer deixar, ela fala para todo mundo, ela aluga o ouvido de todo mundo, principalmente até encontrar alguém que diga o que ela quer ouvir. Nós temos muito isso. Então, eu acho que esse evangelho é muito além dessa questão de ser grátis ou não ser. Porque comunicação séria pode vir de graça ou pode vir pagando ou pode vir sem médium nenhum, porque cada um de nós já é o próprio médium. Ou não? Sim. O problema não está nessa questão, em regra, da mediunidade. O problema da comunicação é nesse ego de visão distorcida. Tanto de quem está, às vezes, praticando a mediunidade, quanto de quem está recebendo as comunicações. E aí vem o desvirtuamento. Porque pagar, eu tenho aprendido isso, principalmente quando eu comecei a ver sobre codependência emocional. Tem padrões como várias adicções na codependência, que são, por exemplo, conformidade. O que é conformidade? A pessoa fica fazendo tudo porque ela se alimenta da aprovação dos outros. Então ela vive conforme a vontade dos outros. Não é que ela vá querer seguir. Não, ela carece daquele olhar de aprovação. Ela carece, e não é assim para a vida toda, é como se fosse uma picada de droga, entende?
ela precisa de muitas pessoas que digam para ela assim: você é inteligente, você dá certo. E por que eu estou falando isso? Porque, a meu ver, isso também é um pagamento. Talvez seja o maior pagamento. Talvez seja, que eu digo pagamento distorcido, o maior fator quando nós encontramos médiuns que fazem animismo. O que é animismo? Colocar na comunicação o que eles acham. A personalidade deles. Simval, Monique Reis, Magno, Marinalda, Rubens e Priscila Raquel. Por que eles estão fazendo isso? Porque, não estou recebendo dinheiro não, mas está recebendo um pagamento. Qual é? Está alimentando a sua adicção, a sua escravidão a se sentir, entre aspas, amado pelos outros que você acha que é com a confirmação. É um padrão de codependência, uma dependência junto. Então, começa, ao invés de ser uma constelação de estrelas funcionando, por exemplo, dentro de um centro espírita, vira alguém querendo ser independente, uma estrela que funciona só, tem um sistema próprio. Aí, ao invés de virar uma sinergia numa constelação, vira um câncer. Porque ele começa a querer, naquela parte do ATE, que é o atendimento espiritual, a ficar pegando informações da pessoa para quando for na hora da comunicação, ela usar o gema. Qual a cor da clara do ovo? Aí você diz amarela. Mas não era branco, mas eu era no gema, porque gema é gema amarela, Aí você chega lá, olha, eu sou uma pessoa que eu tive essa doença, que eu tive um relacionamento, que eu tive não sei o que. Aí quando chega a comunicação é aquilo ali. Mas por que ela está fazendo isso? Você diz assim, poxa, eu não estou pagando, não estou dando dinheiro, eu vim para um centro espírita, é gratuito. Mas aquela pessoa, ela está adoecida de codependência. E ela está doente igual a você, que você estava aqui querendo ouvir o que você queria. Você não queria ver a verdade, você queria ver o que você queria. Você queria ver a sua opinião confirmada. Como se nessa opinião confirmada fosse uma forma de você entender que até Deus te admira. Porque você está certo, você sabe a verdade. Sabe? Você é o dono da verdade. Tá difícil? Estão entendendo que a gente está indo nessa linha? Ou isso não existe? Então, pagar por dinheiro talvez não seja nem tão comum. Não sei quem te vá lá, fulana de tal. Mas quando você vê animismo que é alertado pelos espíritos, e está na obra do Allan Kardec, na obra do Chico Xavier, principalmente tratando aí do livro dos médiuns, tem muito codependência. Eu me lembro uma época que eu trabalhava na mediúnica num centro. Aí eu sei que o pessoal instituiu uma coisa, porque tinha que vir de branco. Aí instituíram uma bata. Então é sempre assim, sabe? Aquela galera que já está há mais tempo no centro, já está atuando na mesa, e tem gente que chega no centro nem por dor nem por amor, mas chega por curiosidade. Então aquele curioso, ele, como diz o Matuto, ele é doidinho para chegar na mesa, sabe? Ele quer ver, ele quer conversar, ele quer ser amigo, porque vai que um espírito desse não vaza um número de Mega Sena, né? O cara, né? Ser amigo de quem sabe de tudo, né? Vai que dá certo. Não dá se a gente não tiver amizade, né? É um jogo de influência. Então a gente quer fazer o jogo no plano espiritual igual a gente faz no mundo material.
A menina aí vira um status. Minha amiga, quando chegava aquela fila, a gente chegava todo mundo assim, de médio, né? E os que trabalhavam na doutrina e tal, quando chegava aquela galera que pegava aquelas batas empenduradas, que metia a bata, que metia aquelas duas mãos no bolso na bata, que ficava se esticando, ó, de bata, sabe? Menina, eu disse, como quem diz, aí tem moral, viu? Uma bata dessa. Olha, eu disse, olha, e sabe, virava assim um circo, cara. Eu chegando, aí aqueles que ficavam olhando, querendo usar a bata, e os que tinham a bata, sabe? Ó, aí começou a aparecer, porque, o fulano pegou minha bata. E o lugar na mesa? Esse canto de mesa é meu, porque tem meus fluidos, minhas energias, não sei o quê. Meu amigo, canto de mesa. E mesa mediúnica. Isso é uma coisa, você pensa que é besteira, mas é pior do que mesa em casa. Porque, vale, a menina não tá no canto da mesa. Aquele canto ali é da fulana. Quem já trabalhou em mediúnico? Tem ou não tem canto de mesa? Tem aquela pessoa que só senta naquele canto ali. Só senta naquele canto de mesa. Eu chegava, até o Chico Xavier, eu cheguei lá no centro. O Chico sentava nessa cadeira aqui. Ninguém senta. E todos os espíritos, todos os livros espíritas falam, não é para ter rituais. É para evitar batimento de palma, para não alimentar a codependência daquele cara que está ali doente pela aprovação, adicto, escravo da opinião, da aprovação dos outros, para ele se sentir, entre aspas, amado, um amor que é só aquele momento. Ele fica tentando seduzir, a vida dele fica horrível. Em todo canto ele começa a querer ser o que é mais. Eu sou liso, lascado e tal. Grana eu não tenho, mas lá no centro eu sou o que senta no canto da mesa. Eu recebo mais comunicações. Ora, mas quando você vê a marra, vira uma marra. Você já sabe, já aquele centro se desmancha. Ou aquela pessoa, com o tempo você chega lá, vale... Era só o fulano lá, agora nunca mais eu vi. Brigou com todo mundo. Provavelmente por quê? Ou porque alguém um dia sentou na mesa, no lugar dele. Ou porque alguém vestiu a bata. Chegou um novato. Ei, menino, vem aqui, tava precisando de trabalhador. O cara chega atrasado, acontece, né? Chega atrasado, as batas estão ali, certo? Aí cada um já, para evitar isso, fez o bordado com o nome na bata. Quem já viu isso? Tem sim. Aí, bota o bordado do nome da bata. Aí o cara chegou atrasado, tava sem ninguém. Ei, minha filha, você tá desenvolvendo e tal, vamos pra cá, bota uma blusinha pra você trabalhar de branco, bote aqui uma bata aqui e vai trabalhar. Aí a outra chegou atrasada. Ei, você tá fazendo no meu lugar e com a minha bata? Às vezes ela não fala, viu? Normalmente não fala, mas por dentro fica, sabe? Acho que esse dirigente não gosta mais de mim, não. Ressentido. Não, e por que ele botou? O que está acontecendo? Sabe, isso aqui eu acho que quer me tirar meu lugar. Começa, sabe? Dizem que às vezes a maioria das pessoas caladas, dentro delas é grito. Às vezes é assim, eu sou calada porque eu sou humilde. Mentira! Você é calada porque você tem medo de dizer uma besteira e errar, e você só bebe a aprovação. Você é uma pessoa que não pode errar. Isso, o nome disso é orgulho. Porque dentro de você tem tudo isso aí falando, mas você não quer falar, porque você não pode errar. E dizem, né? O segredo da sabedoria é não ter medo de errar. A vida a gente não só acerta, nós estamos aqui aprendendo. Ganha o jogo quem erra 60%. Não, quem erra 40% acerta 60%, mas não tem esse que não erra. Mas muitas vezes, estou dizendo que é todo, mas muito calado, dentro grita muito, e esse silêncio dele às vezes é o silêncio com medo de não mostrar quem grita dentro dele. Porque o que grita dentro dele, grita coisas horrorosas, e ele não quer mostrar o horror que tem dentro dele. Por quê? Porque ele é dependente
O pagamento maior dele é o povo achar que ele é humilde, sábio, bom, porque ele não fala. É o cara que é liso, devendo tudo, mas ele quer que o povo ache ele rico. Tinha um colega que ele passava por esse maior problema. Ele trabalhava na oficina de desmassamento de carro. Não podia chegar um carro importado, bonito, que ele saía no carro do cliente para passar pelo bairro, o pessoal achar que o carro era dele. Todo mundo sabia que ele era funileiro, que o carro era de cliente, mas ele tinha que se sentir andando aquilo ali e às vezes, e aconteceu, bateu o carro do cliente. Não era para sair do carro do cliente. E era engraçado, se fosse um carro que não tinha um status grande, ele não saía. Mas chegasse um carrão lá, menino, ele, sabe, ia andar, ia passear. Porque ali tem uma paga. Ou não tem? Às vezes o cara não está nem interessado tanto no dinheiro, gente. Ele não quer ser, para ele o que importa é ele olhar para a cara do povo, olhando para ele e dizendo assim, vixe, olha aí. Ele, sabe, ele quer aquele olhar que a pessoa acha ele poderoso. Nem que seja por um minuto, nem que a pessoa saiba que não é dele, mas ele, sabe, aquele momento de sentar no trono. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso é comum ou é incomum? E isso a gente tem que ver onde? Quando às vezes acontece conosco. Porque aí é de novo, se for médio, com desenvolvimento, estiver na ativa trabalhando, tem que vigiar e orar, ou se policiar, se observar, se compreender muito mais. E se for ouvir, saber ouvir, para não ouvir, não querer ouvir o que você quer. Mas temos que olhar para a realidade. O sim existe, o não existe. O sim não precisa ser um mel, o não precisa ser um fel, mas esse tem que ser dito. Porque não é para chegar à verdade, primeiro a gente tem que ver a realidade, porque a gente olha para a gente mesmo e a gente vê que a gente está em completo estado de fuga da nossa realidade. Primeiro vamos ver como nós somos, sem julgar nem condenar. Vamos ver a nossa codependência, vamos ver a nossa adicção à opinião dos outros, nosso padrão de conformidade, manipulação, inveja, avidez. Sem julgar nem condenar. Primeiro olhe o que tem dentro, porque vendo a verdade, depois a gente consegue chegar vendo a realidade, depois a gente consegue chegar à verdade. Mas o problema é que a gente quer chegar à verdade vivendo em cima de mentiras. É por isso que eu paro e digo para vocês, eu compreendo que existe comunicação paga e existe comunicação gratuita, que é verdadeira. Todo mundo deve ter algum depoimento sobre isso. Agora, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu é que tenho que dizer para mim, o que vem de graça eu vou dar de graça. Mas eu também não posso chegar e dizer assim, tudo que é pago é mentira. E nem tudo que é de graça é verdade. Estão entendendo? Eu tenho que prestar muita atenção, porque pagar
por vezes dinheiro é a menor coisa. Nós vemos nessas adicções trocas por muitas coisas. Trocas por sexo, sedução, trocas por aprovação. Esses são dois casos que eu acho que são os mais recorrentes. E trocas por manipulação. A pessoa quer que o outro faça alguma coisa. Eu lembro agora que eu era doutrinador, né? Ajudava como doutrinador na mediúnica. Tinha uma menina que ela era jovem, bem jovem. Conheci ela criança, foi passando o tempo no centro, foi ficando mocinha. E eu entendi que ela queria ser modelo. E a mãe dela, mas principalmente o pai, não deixava. E a mãe dela sempre foi da mediúnica. E com o tempo ela começou a vir para a mediúnica. E um dia, o dirigente mandou eu ir para a doutrinação e ficar lá com ela. E eu fiquei. Aí fiquei e eu falava no centro, comentava aqui como eu comento com vocês. Aí quando eu vi a menina, disse que incorporou. E eu te digo para vocês, eu não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, eu só estou dizendo que eu fiquei reflexivo. Ela disse, olha, começou a falar num tom diferente e disse, olha, quase assim, essa menina que está aqui me ajudando a se comunicar, ela tem que ser modelo e você tem que dizer para a mãe dela que aceite ela ser modelo. Eu olhei, Aí eu não disse assim, olha, peraí, será que a senhora está querendo me manipular para eu falar lá na hora de falar, ou falar com a sua mãe? Eu não ia falar uma coisa dessa, né? Sim, é o resultado, sabe? Eu digo, o que eu vou dizer? Eu não tenho como dizer se aqui é uma manipulação, um animismo, se é mentira, oh, meu Deus, ou se é verdade, mas eu me situando da história, eu digo, rapaz, será que essa menina quer que eu vá? Ela botou um espírito aqui pelo meio para me convencer a mãe dela, para deixar ela ser modelo. Ela achando que porque eu falo, a mãe dela vai me escutar. Eu fiquei, eu digo, meu Deus, será que eu estou, né? Não julguei, será que eu estou julgando? Aí eu pensei, o que é que eu falo, né? Aí o espírito disse, fale! Aí eu calado. Aí eu disse, olha, eu pensei, sabe? Eu disse, tem que conversar, né, com os espíritos. Eu disse, ó, é o seguinte, dizem aí os espíritos, olha, todos nós somos médiuns. Hoje, essa noite, os bons espíritos, se o seu propósito é tão sério, sincero, eu estou sentindo também que o certo é vocês procurarem hoje, em sonho, a mãe dessa menina e falaram com ela. Não tem nessa comunicação em sonho? Parece uma brincadeira ou pode ter sido uma orientação do meu mentor, né? Eu disse, olha, como quem diz, hoje eu falando seriamente, eu não me senti à vontade. Aí eu disse, pois ó, você vai fazer isso. Hoje à noite, em sonho, vocês vão procurar com os bons espíritos aqui, os cearenses, vocês vão procurar falar com a mãe dela. E aí eu não sei, se ela falou, se não falou, eu sei que eu conheci até mais na frente, ela não foi modelo. Se falaram, não deu certo. Mas você está entendendo, sabe? A conversa é entre nós. Isso é relevante.
Ao mesmo modo, eu poderia chegar... Já pensou se eu tivesse naquele dia, dentro dos meus vários defeitos de caráter, que hoje eu não me comprazo com eles, mas que eu estou tentando me aprimorar, enxergando eles, não dizendo que eu não tenho, mas se eu tivesse num desvio sexual na minha cabeça, já pensou a armadilha que eu poderia ter criado? Ela querendo me manipular e eu querendo manipular ela, hein? Eu poderia ter dado outra resposta. Menina nova, bonita. Eu ali como mentor. Ela achando que se fosse isso, que eu poderia manipular. Ou não, eu poderia ela estar falando a verdade e eu querer manipulá-la. Ter dado outro tipo de resposta que ia agradar a ela, porque talvez fizesse com que ela chegasse onde ela queria. Ou não poderia? Poderia. Claro que eu poderia. Ou não é uma das marcas da arte da sedução é começar a querer atrair a pessoa dando o que ela quer. Só quer dizer isso para vocês é que ninguém aqui é passivo. Todos nós estamos uma vida ativa. Não tem essa de dizer que esse médium assim, esse médium assado, esse faz isso, esse faz aquilo. Não vá. Você vê que uma coisa está distorcendo, se escute, se veja, não vá. Mas por que nós caímos em certas esparrelas? Os antigos diziam, ninguém engana ninguém, você é que se engana. Eu já tive. Uma pessoa pode enganar um médico, que é assim, mas dizer que está com o espírito sentado? Pode. Não é isso que eu estou dizendo? Animismo, chama animismo. Inventar. Ela pode inventar para te manipular. Ou ela pode ter um desvio mesmo. Pode. Ele pode meter um procedimento, se é ou não é. Isso. Posso saber se ela está fingindo ou não. Isso. Primeiro, a gente entende, a gente é ativo, a gente sente a nossa intuição. Não, mas sente. Toda pergunta bem feita que a gente faz, a gente já tem a resposta. Pode ir atrás, a gente não precisa de ninguém responder a gente não, a gente tem a resposta. Toda vez que Deus quer falar com a gente, Ele arranja um jeito, a gente sabe o que é a verdade. Você já deve ter algum momento da sua vida que você ia por aqui, alguém disse, não vá, dobra, e você dobrou. E depois você soube por que foi. Você sabia. Não é? Então o que a gente está primeiro colocando é sobre a mediunidade em si. Porque é feita por pessoas e se nós afastarmos as fugas que nós estamos tendo, as ilusões, e olharmos para a realidade de quem nós somos, nós vamos entender melhor quem todos são. Porque se você tem uma estima baixa, não está se amando como devia, não está se vendo, está fugindo, o jardim do outro é sempre mais verde, provavelmente você vai trazer com isso essa carência, essa escravidão a ser sempre visto pelos outros como alguém que dá certo. Que só acerta, que só é bom, que só é sábio. Isso não é a realidade. Essa realidade não existe. Então, na hora que você entender que ela não existe para você, ela também não existe para mim. Eu já vi pessoas dizendo assim, Renato, você fala tão bem. E eu nem gosto de me escutar. E muitas vezes eu digo, olha, eu engulo as palavras, eu faço isso. Mas eu me escuto quando eu saio daqui. Aí eu vou dizer, você está engolindo as palavras. Por que você não fala tanto pra? Por que você não fala para? E eu vou tentando. E aí às vezes sai melhor, às vezes sai pior.
Porque é esse o processo. E isso é em tudo. Então o outro também tem. Acredito que aqui, talvez, todo mundo aqui tenha medo. E talvez o medo maior que tem não é de ser morto. Talvez o medo maior que tem não é de quebrar. Não é de passar fome, não é de ficar ali, sabe o que é? Talvez o maior medo aqui que todo mundo tem, sabe o que é? É de ser visto pelos outros como um fracassado. Tem lógica isso? Ou não? É pesado. A gente quer ser visto sempre como bonito, que não adoece, cheiroso, que dá certo. Ou não? E isso faz a gente cometer um mundo de bobeira. Não quer envelhecer, não quer transparecer. Se dor, velhice, doença e morte existe, quanta gente que adoece vai se matar porque não quer sentir no olhar do outro pena. O cara queria passar no carro e o pessoal olha, olha, o bichinho ricou. Mas não queria ser visto com câncer indo para o hospital. Porque ali, para ele, era uma ideia de fracasso. Eu escutei, e às vezes eu me questiono quando vem esse pensamento, né? Eu não sou muito de estar escutando música ultimamente. Já foi muito. Antes, também eu não era de pagode. Mas, um dia eu vi, caiu no YouTube, uma entrevista do Zeca Pagodinho. Falando sobre o compadre dele. O que é o parceiro de todas as letras dele. Como é o nome? Arlindo Cruz, não é isso? Né? Aí, ele estava na entrevista e ele dizendo que sempre estava na casa dele e a pessoa perguntou assim, ei, Zeca, você sempre esteve na casa e o que você diz do Arlindo Cruz? Arlindo Cruz é meu parceiro, Arlindo Cruz é meu compadre, Arlindo Cruz é tudo na minha vida. Ele disse, o entrevistador, né? Mas eu soube que desde que o Arlindo Cruz, parece que ele teve um AVC, não foi? Que ele está acamado, você nunca mais foi na casa dele, Zeca. É verdade? Ele disse, olha, eu todo dia estava na casa do Arlindo. O Arlindo, você foi lá na minha casa, ele perguntou para o repórter, você viu que tem um quadro gigante do Arlindo caído no chão, achando graça? Ali é o Arlindo para mim. Então, cara, quando eu soube que ele ficou como ele ficou, né? Que ele quase morre e depois não voltou ao sentido normal, nem física, nem psiquicamente, eu optei por não ir lá. Porque para mim, eu quero ficar na minha cabeça com o Arlindo do quadro. Sorrindo. Então, vem várias reflexões sobre o que a gente está falando, da gente ver o que a gente quer, para não ver o que as coisas são. Como é que a gente chega à verdade se a gente não quer nem ver a realidade? Aí começou a rolar esse vídeo. Aí depois veio o carnaval, fizeram uma escola de samba, fez uma homenagem ao Arlindo Cruz e conseguiram levar ele todo numa cadeira de roda, não foi isso? E a mulher mostrando que cuidava, não sei o quê. Beleza, a vida dele, ninguém falava nem dele. Aí passa um tempo depois, a mulher dele vai, que vive ele uma situação muito de dependência dela, aí ela vem dizer que assumir publicamente para a coisa que está com um relacionamento com o cara que trabalhava para ele. Também fiquei pensando qual era a finalidade
daquela exposição. Isso é uma coisa que só dizia respeito a ela até então, mas assim, qual era? Eu só me lembrei, de novo, do que a gente está falando hoje. O que é que a gente está falando? Que eu olhei para ela e vi em mim essa coisa de, às vezes a gente não está bem e quer fazer alguma coisa para chamar a atenção. Tinha uma música do Roberto Carlos, ele dizia assim, queria chamar a atenção da mulher de todo jeito. Todas as vezes que você passa, ele o Erasmo, né? E nem me vê. Aí no final assim, eu vou acabar ficando nu para chamar a tua atenção. Quantas vezes nós somos assim? Como é que se a gente está enxergando a estima lá embaixo, que a gente não se ama, não está se relacionando como a gente devia com o que nós somos em realidade, como é que a gente vai poder se amar, para se cuidar e, consequentemente, amar aos outros como nós nos amamos? Nós não estamos nos amando, nós estamos vivendo de superficialidades e fugas e tal, e isso gera distorções, inclusive na mediunidade, de quem transmite e de quem recebe. Então, o que é a realidade? Hoje, para finalizar, eu tive uma situação, e essa questão do sim e do não. O meu pai, ele tem Alzheimer, e ele não é totalmente dependente, né? A gente tem um guincho de elevar ele e tal, e ele sempre bota na cadeira, bota na rede, bota e tá aquele movimento, e eu às vezes eu ajudo. E a casa da minha mãe, o piso tá afundando assim. E eu sempre dizendo, por que a senhora não manda ajeitar esse piso? Aí ela diz assim, eu não vou ajeitar agora, isso não é tempo agora, porque esse guincho vai arranhar esse chão, não sei o quê. Mãe, no seu quarto, faça um banheiro com acessibilidade. Não, não vou quebrar minha casa. Mãe, faça uma porta para o quintal, facilita para lidar com o pai. Não. Aí hoje de novo, eu disse, mãe, vai ajeitando aos poucos, ajeita esse piso, é ruim para puxar o guincho com ele, porque o piso está descendo, vai descer mais e tal. Aí, eu não vou mexer na casa agora, não sei o quê. Aí eu entendi que o agora é porque ela pensa que só vai ser tempo quando meu pai não estiver mais lá. Porque ela diz assim, eu vou ajeitar agora. Para quê? Para ficar passando esse guincho e arranhando? Aí eu disse assim, mãe, a senhora acha que é só o pai que vai morrer? É só ele que vai adoecer? É só ele que vai precisar desse guincho? É irreal, gente. O que eu entendo é que a vida está mostrando, olha, tá vendo, minha filha? A vida é essa aí, ó. Dor, velhice, não é esse morte, isso aqui é uma realidade. A vida não é só tristeza, mas existe. Então Deus está te dando a oportunidade de aprimorar isso aqui para a sua velhice. Você fez uma casa para gente jovem, agora você envelheceu e tem que adaptar essa casa. E sempre ela fala, é como fosse assim, se ele não tivesse, né, como é que não vai ter esse arranhado, se precisa? Tem que melhorar o caminho. Mas é como se na ideia aquilo só fosse se passar com ele e não fosse passar com ela ou com outra pessoa. Aí ela ficou calada. Isso é uma ficção. Se ela está lúcida, está bem, é uma oportunidade dela ajeitar, dar acessibilidade que não tem. Igual outro dia, meu irmão construiu uma casa que para subir a casa ficou ótima. Mas onde ele fica, ele já tem mais de 50. Para subir é aquela escadinha bem estreitinha. Eu olho e já penso assim, como eu tenho essa convivência com meu pai, que é idoso, e precisa, eu já penso logo em acessibilidade, não é isso não? Aí eu olhei assim pro meu irmão e fiquei pensando, muito bonita a casa e tal, mas fiquei pensando, esse cara não pensa que vai envelhecer. Subir uma escada dessa aqui, depois de 60, 70, se você não estiver muito bem, 80, não sobe. Renato, acho que você foi muito duro.
Aí eu fiquei olhando, pensando, poxa, e vou dizer o quê? Não vou ajeitar o pé porque vai ficar arranhando. Sim, mas é uma casa de 2 idosos. A realidade. Então, para a gente fazer as conclusões, acho que tudo está envolvido, né? Está envolvido novamente nessa questão, a nossa mania de fuga e nossa dificuldade de enxergar a nossa própria realidade. Por um pagamento, pensando em apenas dinheiro. Mas nós nos alimentamos de vários outros tipos de pagamento distorcidos. E é isso que complica a vida do médium e a nossa. Então, acho que a provocação maior aqui não é só para quem trabalha em centro espírita. É para qualquer pessoa, a nível de reforma íntima. É um convite a nós novamente termos atenção, né, vigiarmos e orarmos para nós enxergarmos a nossa realidade e tentarmos negar ou afastar qualquer tipo de fuga da nossa vida. Porque vendo a realidade, sem julgar nem condenar, vendo a gente como a gente se relaciona, pode se cuidar e, consequentemente, a gente vai se amar. E se amando, a gente vai poder amar. Porque quem não ama, não se ama, não ama. Tá? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Te haverás da praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente reis e o meu trabalho, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Minhas canções secas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que eu veja, seria amor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir.
estarei outro mar. Pescador de olhos claros, luz eterna de almas que esperam, como amigo, assim me chama.